O nosso palestrante é o professor Rafael Barbosa, da Universidade Federal do Ceará. Ele se formou no CAEM, aqui mesmo na universidade, fez doutorado em sanduíche na Universidade de Colômbia, em Nova York, e hoje ele atua como pesquisador também no CAEM, né, na área de economia da educação e macroeconomia. Então hoje ele vai dar essa palestra com aplicações da matemática e ciências econômicas. Acredito que ele está trabalhando também conosco, né, nessa parte de avaliação, né, dos professores. E as contribuições dele têm sido bastante relevantes na área da educação. Então, por favor, professor. Boa tarde a todos, tudo bom? Acabei esquecendo de falar, também sou vinculado ao laboratório dos diretores fundadores do LAB, que é o laboratório que estuda economia da educação, que vai ser o laboratório que vai ser convidado para avaliar o programa de formação de vocês, tá? Bom, o título da apresentação que o Jorge tinha pedido para mim é para falar um pouquinho de como que a matemática ela pode ser aplicada à economia, tá? Ou às ciências econômicas. Eu vou fazer aqui mais ou menos um roteiro um pouco histórico, mas tentar sem ser muito cansativo. A gente vai falar um pouquinho das primeiras aplicações de matemática em economia, da matemática como um mecanismo para entender o comportamento econômico, matemática para analisar dados econômicos, tá? E por final eu vou mostrar um exemplo de como que a gente vai abordar o problema de avaliar esse curso de formação que está sendo realizado, tá? Vai falar um pouquinho de teoria e da estratégia empírica que a gente vai fazer. E a ideia aqui é mostrar para vocês que as ciências econômicas hoje, elas sem a matemática, ela não existiria, tá certo? A gente até tem áreas na economia que não dependem diretamente da matemática, mas a moderna teoria da economia, que é formada pelos campos de macro e microeconomia, todos eles são muito dependentes da matemática. Tá? Eu vou tentar ilustrar aqui um pouquinho para vocês. Bom, então a pergunta central dessa apresentação é como a matemática pode ser empregada para poder explicar os fenômenos econômicos. Certo? Bom, basicamente então o que a gente vai ver aqui é uma apresentação histórica. Vou botar o óculos, senão eu não enxergo. Com óculos atrapalha, senão eu não enxergo. Bom, desculpa o delay, eu estou um pouquinho assim sonolento. Ontem, minha filha tem 5 meses e ontem ela achou que 3 horas da manhã era a hora de brincar. Então, eu acho que entende mais ou menos isso. Aí eu estou com um pouquinho de delay aqui, tá? Bom, então a gente vai ver aqui a matemática para contabilizar fenômenos econômicos, a matemática para compreender o comportamento econômico e a matemática para analisar os dados econômicos, tá? As primeiras aplicações de matemática, acho que foram foi aplicada em economia da mesma forma que a matemática foi aplicada na sociedade, ou seja, para contar coisas, tá? Então, em economia, a gente contava a produção agrícola, contava contas governamentais, ou seja, era definido um conceito, sei lá, de déficit público. Então, a gente contabilizava esse déficit público, contabilização dos preços das mercadorias, mas aqui a aplicação da matemática aqui ainda era um pouquinho rasa, era simplesmente utilizar a ferramenta da matemática para contabilizar elementos ou conceitos econômicos, tá? Ainda hoje a gente utiliza isso, certo? Isso é muito empregado ainda em economia. Por exemplo, para a gente mensurar PIB, inflação, taxa de desemprego, todos esses elementos aí hoje usam a técnica de contagem, né, para poder realizar e calcular esses elementos, tá? Mas essa é uma aplicação um pouco mais rasa da matemática na economia. As coisas começam a mudar um pouquinho quando a gente tem uma mudança no pensamento econômico a partir do surgimento do capitalismo, certo? E quando surge o capitalismo, a noção de economia ela deixa de ser uma noção mais instrumental, tá? E ela passa a ser uma noção mais de entendimento do comportamento e da forma como os agentes econômicos realizam suas escolhas, tá? Então isso inicia com Adam Smith, tá certo? É complementado depois por outros economistas como Alfred Marshall,
William Jevons, Paul Samuelson, que são outros economistas mais modernos. E a ideia aqui é que os agentes econômicos, tá certo? Eles de alguma forma eles estão sempre buscando realizar suas escolhas, aumentando a satisfação que eles têm, tá? E aí satisfação por enquanto é um conceito bem filosófico, certo? Sujeito a algum tipo de restrição que existe na sociedade. Essa é a própria definição da economia moderna, tá? A economia ela se define como a ciência que estuda as formas como os indivíduos organizados em sociedade administram os seus recursos escassos, tá? Então, por exemplo, no caso do consumidor, o consumidor ele age consumir, tá certo? Buscando maximizar o que a gente chama de satisfação, certo? No caso aqui, essa satisfação é a utilidade. Então, o consumidor ele quer comprar ou adquirir o máximo de bens possíveis, tá certo? Para aumentar a sua utilidade, certo? Só que ele não pode fazer isso. Por exemplo, para mim seria uma grande satisfação, aumentaria muito a minha utilidade se eu pudesse viajar todas as férias para a Europa, mas eu não posso fazer isso. Por quê? Porque isso não consegue ultrapassar a minha restrição de renda. Ou seja, a minha restrição de renda não permite que eu faça isso, certo? Mesma coisa o produtor. O produtor ele busca maximizar a sua satisfação, e no caso a satisfação do produtor é aumentar os seus lucros, tá? Um governo, e aqui daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais disso, tá? Ele busca maximizar o bem-estar social. Tá certo? Então, todos os agentes econômicos, a partir ali do início do Adam Smith, da revolução teórica do Adam Smith, passam a ser reconhecidos como agentes econômicos que buscam, de alguma forma, obter o máximo possível de alguma coisa, sujeito a uma restrição social. Tá certo? É basicamente isso. E aqui é onde a matemática começa a ser mais interessante para a economia. Tá? Deixa eu colocar aqui. Bom, aqui embaixo, tá? Então, a partir da técnicas de otimização, tá? Não sei se todos aqui são matemáticos, né? Todos são matemáticos? Sim? Então, vocês já ouviram falar de maximização, minimização de funções. Certo? Pronto. Então, existem certas técnicas de otimização com restrição que são muito aplicadas em economia. E essas técnicas, elas se deveram a esses três matemáticos aí, o Karush, o Kahn e o Tucker, tá? Eles estenderam o conceito de multiplicadores de Lagrange e aí permitiram que a gente pudesse utilizar esse instrumental matemático para compreender matematicamente como os agentes econômicos se comportavam. Então, agentes econômicos aqui, eles são agentes que buscam, de alguma forma, maximizar uma função que traduza a sua satisfação, certo? Sujeito às suas restrições sociais. Beleza? Então, vamos pegar um exemplo aqui bem simples. O exemplo da escolha do consumidor, tá? Então, suponha que a gente tem um vetorzinho aí, positivo, um espaço positivo, RK positivo, cada um desses componentes aí representa a quantidade de um determinado bem. Então, ali pode ser, o bem 1 ali pode ser laranja, o bem 2 pode ser maçã, o bem 3 cerveja, e assim sucessivamente. Isso representa uma cesta do consumidor, tá? O consumidor, ele quer maximizar essa função aí, que é chamada de função utilidade. Então, vai entrar ali o vetorzinho no domínio da função e vai resultar um número, tá certo? E esse número vai representar o grau de utilidade, o grau de satisfação que esse consumidor vai ter, tá? Aqui a gente não vai fazer nenhuma derivada nem nada, mas a gente normalmente assume, para as condições que é necessário, que a gente assuma que ela é diferenciável pelo menos 2 vezes, tá? Bom, e adicionalmente a gente tem um vetor de preços que a gente considera fixo no tempo, tá certo? Então esse vetor de preço é dado para cada mercadoria daquela, tem um preço específico. Então, o que a gente trata na escolha do consumidor, na teoria da escolha do consumidor, é mais ou menos tentar resolver esse problema aqui, certo? Ou seja, maximizar a nossa função utilidade, e ali está o nosso vetor x, a gente vai querer escolher uma quantidade ótima desse x, que vai aumentar o máximo possível a nossa utilidade, sujeito àquela restrição ali de baixo. E aquela restrição ali de baixo, do lado de lá está o valor do que a gente está querendo adquirir, e do outro lado, que está restringindo, é a nossa renda. Então é como se a gente quisesse aumentar o máximo possível de utilidade, sujeito à nossa restrição orçamentária. Certo? Então é aqui que a matemática ela passa a fazer parte fundamental da economia, certo? A gente está usando o instrumental da matemática, as ferramentas da matemática, para entender como os agentes realizam as suas decisões de consumo. E basicamente, tudo em teoria econômica, a partir daqui,
passa a ser fundamentado de alguma forma nesse esquema, certo? Eu vou trazer aqui alguns outros exemplos, vou pular aqui um pouquinho, antecipar aqui. Por exemplo, a macroeconomia, que é uma das áreas que eu trabalho, ela estuda como os agentes econômicos, como os agentes interagem, tá certo? De forma a produzir resultados agregados. Por exemplo, um resultado agregado seria consumo. Consumo agregado, consumo de todas as pessoas aqui na sociedade, certo? O consumo de todas as pessoas aqui na sociedade, de alguma forma, ele segue aquela lógica lá. Então a gente pode analisar o consumo, por exemplo, de um consumidor representativo de toda essa população e dizer que o consumo agregado ele vai seguir aquela lógica daquele consumidor referencial, do consumidor que representa o máximo da sociedade. Economia do crime. A economia do crime é um ramo da economia que estuda as motivações que um indivíduo tem para cometer crimes, tá? Aqui a gente não está falando de crimes de uma maneira irracional, tá? O que a economia do crime estuda são crimes, são decisões para realizar crimes por motivações racionais. Então isso exclui, por exemplo, pessoas que tenham atitudes criminosas, mas que são psicopatas, por exemplo, certo? Então é como se a pessoa tivesse uma racionalidade para realizar um crime. Tá? Então, quais são as motivações? Quando uma pessoa realiza um crime, ela faz uma escolha e aquela escolha interfere na sua utilidade. Então, uma pessoa, por exemplo, o tipo de crime que a gente analisa em economia do crime, que é sonegação fiscal. Certo? Quando a pessoa realiza uma sonegação fiscal, ela tem um benefício e aquele benefício aumenta a utilidade dela. Mas esse benefício, para ela realizar essa escolha de cometer sonegação fiscal, por exemplo, ela é restrita a algumas coisas. Então, pode ser restrito, por exemplo, a probabilidade de, se caso ele cometer o crime, ele vai ser punido. Então, o indivíduo ele tem que maximizar a utilidade de realizar um crime, sujeito à probabilidade dele ser preso por ter sonegado. Então, aí surge um novo campo de aplicação da economia. A área de economia da educação, que é trabalhar lá no laboratório, por exemplo, por que a gente vai para a escola aprender? Qual é o motivo que a gente vai para a escola? Existem vários motivos. Para a economia, um dos principais motivos é porque a gente está tentando, de alguma forma, maximizar a nossa utilidade ao longo do tempo. Então, durante o período da minha vida, tá certo? Eu não vou trabalhar, eu não vou receber renda, eu vou me dedicar exclusivamente ao estudo, tá certo? Para que eu vou fazer isso? Para que esse investimento, tá certo? Ele tenha um retorno ao longo da minha vida futura. Ou seja, eu estou fazendo uma escolha no período atual para que eu tenha um benefício, um aumento de utilidade no futuro. Tá certo? Então, essa é mais ou menos a lógica de quem estuda economia da educação. A mesma lógica funciona para finanças. Então, todos esses tipos de aplicações, ou seja, todo esse arcabouço teórico em volta de maximização de funções de utilidade ou maximização de função lucro, tudo isso cabe em quase todas as áreas que são estudadas modernamente na economia. Certo? Então, tem aplicações diversas. Alguma dúvida? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode levantar a mão, tá? Eu vou parar e explicar com mais calma. Bom, um outro ramo importante de aplicação da matemática em economia, e aí sim a gente deve muito a vocês, porque as pessoas que mais contribuíram para esse ramo de estudo da economia foram mais os matemáticos do que necessariamente os economistas, tá? É a teoria dos jogos, tá? Essa área ela começou, na verdade já existiam trabalhos anteriores, em 1800 e alguma coisa, do Augustin Cournot, mas ela se tornou uma área mesmo de estudo da economia, uma área de estudo especial, específica, a partir do trabalho desses dois caras aí, que é o John von Neumann, que é um matemático muito famoso, tá? E o Oscar Morgenstern, que é um economista, tá? E eles lançaram esse livro aí de teoria... The Theory of the Games and Economic Behavior, certo? Esse livro, ele analisava, foi o primeiro livro que deu um arcabouço para analisar um tipo de jogo que a gente chama de jogo de soma zero, que é um jogo na qual os jogadores, nenhum dos jogadores, independente da ação que eles tomem, eles nunca vão ter recompensa nenhuma, certo? A recompensa deles sempre vai ser nula, tá? Mas esse jogo ele não tem muitas aplicações em economia, são poucas as aplicações desse tipo de jogo. Aí surge, esse aqui é a capa do livro, que eu trouxe para vocês verem, o primeiro livro que foi lançado. E aí, deixa eu só passar aqui um pouquinho. Pronto, mas foi em 1950, tá, com esse matemático aí, que inclusive ganhou o Prêmio Nobel de Economia, que é o John Nash,
tá? Que ele foi o primeiro cara que conseguiu dar uma solução, certo, para um jogo não cooperativo, ou seja, na qual os jogadores eles interagiam de alguma forma, mas eles não cooperavam entre si, tá? E ele conseguiu foi a primeira pessoa que definiu esse equilíbrio, que ficou no final conhecido como o equilíbrio de Nash, tá? Tem um filme sobre esse cara, que é Uma Mente Brilhante, tá certo? Que explica mais ou menos lá. Eu vou voltar aqui um pouquinho para explicar mais ou menos para quem não conhece o que é um jogo, e depois a gente vai ver alguns exemplos, tá? Então, um jogo ele corresponde a uma interação entre dois agentes econômicos. A gente chama de jogador 1 e jogador 2, tá? Quer dizer, pode ser dois agentes ou pode ser mais do que dois. E a ideia é que eles gerem satisfação, as escolhas deles vão aumentar a satisfação deles, mas diferentemente daquela abordagem anterior, onde o cara escolhia maximizar a utilidade, escolhendo os bens que ele vai decidir, aqui existe uma interação entre esses jogadores. No seguinte sentido, se eu sou um jogador, quando eu for fazer a minha escolha, qualquer que ela seja, eu vou levar em consideração o que o outro jogador pode fazer. Certo? Então, no caso anterior, eu escolhi a quantidade de bens simplesmente limitando pela minha restrição orçamentária, tá? Mas aqui não. Aqui eu vou escolher, mas pensando no que os outros jogadores podem fazer. Tá certo? Bom, essa recompensa, que aqui no caso, a nossa utilidade aqui, nesse caso, ela tem um nome diferente nesse contexto, que é chamado de payoff ou recompensa, tá? E aí, a interação desses jogadores, a estratégia desses jogadores é que vai dizer qual é a recompensa ao final do jogo. Vou mostrar aqui um exemplo para vocês. Essa aqui é a foto do John Nash, tá? Deixa eu mostrar aqui um exemplo do jogo do John Nash. Bom, o John Nash, ele, como eu falei para vocês, ele foi a primeira pessoa que encontrou um equilíbrio, tá, com um jogo na qual os indivíduos eles não cooperavam entre si. Ou seja, de alguma forma o indivíduo estava isolado em algum ambiente, o outro estava isolado em outro ambiente, e eles interagiam, tinham que interagir de alguma forma, mas eles não tinham como coordenar suas escolhas, tá? Um exemplo clássico disso é esse jogo aqui, que talvez, não sei se algum de vocês já conheçam, que é o Dilema dos Prisioneiros, tá? Eu vou falar um pouquinho desse jogo. A estrutura do jogo é a seguinte: você tem dois jogadores, tá? Ambos são suspeitos de cometer um crime qualquer, tá? Esse é um jogo não cooperativo, que significa que esses caras, eles foram pegos, tá? São suspeitos de cometer crime, eles foram pegos e são colocados em salas diferentes dentro da delegacia, por exemplo. E aí eles têm a opção de confessar ou não confessar o crime, certo? Eles fazem essa decisão de maneira individual, ok? Cada um faz a sua decisão. E a utilidade, no caso a recompensa aí, na verdade é representada por uma desutilidade, ou seja, se eles confessarem ou eles não confessarem, eles vão ficar mais ou menos tempo presos, tá certo? Então, dá para enxergar direitinho aí o jogo? Tá? Então, aqui tem as decisões do jogador 2, tá certo? Em não confessar ou não confessar. Ali tem as decisões do jogador 1, entre não confessar e confessar. E aqui no centro está os payoffs, tá? Então, por exemplo, aqui, se esse jogador 2 aqui, ele confessar e o outro jogador 2, se o jogador 2 não confessar e o jogador 1 não confessar também, ambos vão ficar presos 2 anos, certo? Se esse jogador 2 aqui não confessar e o jogador 1 confessar, o jogador 1 vai ficar preso 1 ano, tá certo? E o jogador 2 ele vai ficar preso 10 anos. Beleza? Essa é a estrutura do jogo, tá? Então, esses caras eles estão separados, eles não vão cooperar entre si, de forma alguma, tá? E eles são pressionados ou para confessar ou não confessar. Então a gente vai encontrar aqui o equilíbrio de Nash, certo? Usando uma estratégia que chama de resolução do jogo por estratégias dominantes, tá? Mas é bem simples de entender. A ideia aqui é o seguinte, ó. Para o prisioneiro 1, supondo que o prisioneiro 2 confesse o crime, o que é melhor ele fazer? É melhor ele confessar ou não confessar o crime? Veja, o jogador 2, ele confessou o crime, tá certo? Então, as escolhas do jogador 1 é entre menos 10 e menos 5. O que é menos pior aqui nesse caso? Menos 5. Então, para ele é melhor ele confessar, tá certo? Então, dado que esse jogador aqui confessou, a melhor coisa que ele tem a fazer é confessar também, certo? Aí vamos pensar no outro caso. Vamos supor que o prisioneiro 2 ele não confessou.
Supondo que o prisioneiro 2 não confessou, aí o prisioneiro 1 tem as duas opções: não confessar ou confessar. Qual dos dois é o melhor para ele? Confessar. Novamente confessar. Tá certo? Então essa estratégia aqui é uma estratégia dominante para esse cara. Por quê? Porque independente do que o outro vai fazer, a melhor estratégia para ele é sempre confessar. Certo? Como o jogo aí é simétrico, os payoffs são iguais e a relação é muito parecida, né? Então o equilíbrio, o outro jogador, ele também, para ele vai ser melhor ele confessar. Porque no final das contas, ambos os jogadores, mesmo sem conversarem entre si, sem cooperarem de forma alguma, eles vão chegar num equilíbrio, que de certa forma que é estável, tá? Que é esse aqui, confessar e confessar. Então cada um vai ficar preso 5 anos. Beleza? Tá? Esse aqui, essa estratégia confessar e confessar é o que a gente chama de equilíbrio de Nash nesse caso desse jogo. Veja, se por acaso algum deles desviarem dessa estratégia, a solução ela já não vai ser estável. Por exemplo, se o jogador 1 confessar, mas o jogador 2 não confessar, ele vai receber uma punição muito grande. Então esse resultado aqui, confessar, não confessar, não é estável, tá certo? Só é estável essa solução aqui. Esse aqui é um exemplo da aplicação do equilíbrio de Nash, tá? Então, aí está mais ou menos resumido o que é isso aí, tá? Então, o equilíbrio de Nash, a estratégia final é confessar e confessar, certo? Então, isso tem aplicabilidades em diversas áreas da economia, tá? Então, por exemplo, desde formação de cartéis, análise de duopólios, competição entre empresas, aplicação em RH, por exemplo, como empregadores competem quando eles estão em equipes separadas que não cooperam entre si, tá? Uma aplicação de economia política, que é entender como que os agentes políticos eles realizam suas decisões, como isso acaba afetando na economia, certo? Então, existe uma ampla área de aplicações, tanto que o John Nash ganhou o Prêmio Nobel de Economia por causa das suas contribuições, mesmo ele sendo um matemático, tá? É claro, esse equilíbrio aí, esse jogo que a gente apresentou, é um jogo, uma versão bem reduzida e bem simples, é muito mais para fins didáticos, mas houveram novas extensões desses jogos e hoje em dia a gente consegue ter um conhecimento muito maior, de uma dimensão muito maior, muito mais ampla de jogos que são muito mais complexos do que esse aí que a gente apresentou. Tá? Bom, o teorema de Nash que prova esse equilíbrio dele, ele não garante nem que exista unicidade, nem a existência do jogo, do equilíbrio, ou seja, pode ter jogos que tenham equilíbrio de Nash, pode ter jogos que não tenham equilíbrio de Nash, pode ter jogos que tenham mais do que um equilíbrio de Nash, tá? Por exemplo, aqui, esse jogo aqui, que é o jogo Batalha dos Sexos, tá? É um jogo bem legal porque ele tem 2 equilíbrios de Nash, no final das contas, tá? Aqui a ideia é a seguinte: você tem um homem e uma mulher que são um casal, e esse casal eles sempre preferem estar juntos de alguma forma, ou no futebol ou no cinema. O problema é que quando eles vão para o cinema, a mulher ganha mais do que o homem, e quando eles vão para o futebol, o homem ganha mais do que a mulher, tá certo? Mas ambos ganham mais estando juntos do que separados, certo? É fácil de perceber aqui, ó, quando é futebol e futebol, quando ambos escolhem futebol, todos têm um rendimento melhor do que se eles estivessem separados, ou seja, um tivesse ido para o cinema e o outro tivesse ido para o futebol, tá bom? Então, nesse caso aqui, a solução é ter 2 equilíbrios de Nash. A gente tem 2 equilíbrios de Nash nesse jogo, ou seja, não há unicidade do equilíbrio de Nash, nem há garantia de existência do equilíbrio de Nash em todos os tipos de jogos, certo? Bom, então ali a gente viu como a matemática ela pode ser utilizada para a gente compreender ou entender o comportamento dos agentes econômicos. Uma outra aplicação importante é que a matemática ela pode ser utilizada para a gente analisar os dados dos fenômenos econômicos, tá? E aqui onde surge uma área que até um pouco mais misturada com a economia, que é o ramo da econometria, certo? E essa área da econometria é mais ou menos como se você estivesse estudando os problemas econômicos por meio de modelos estatísticos, tá? Basicamente isso. Então a gente aplica aqui técnicas estatísticas específicas para analisar problemas econômicos, tá? Hoje essa área de econometria é uma das áreas mais importantes da economia, tá? Porque nós da economia nós somos uma ciência social aplicada. E como ciência social aplicada, a gente isso aqui que faz com que a gente seja um economista aplicado, por exemplo, tá? Vou mostrar aqui um exemplo para vocês do que é
é mais ou menos o que a gente faz em econometria, tá? Essa aqui é uma coisa que é sempre muito interessante estudar, e essa equação aqui é a equação que a gente mais estima em econometria, que é que a gente chama de equação de salário, tá? A ideia aqui é que você tem um salário de um indivíduo qualquer, tá certo? Sendo explicado pelos anos de estudo que esse indivíduo tem, certo? É como se a gente quer saber aqui quanto vale, em termos de salário, em termos médios, né? Quanto vale um ano adicional de estudo, tá? Bom, esse valor aqui, esse beta aqui, quando a gente estimar ele, é ele que vai dizer quanto que é um aumento adicional de um ano de estudo, quanto que isso vai impactar em média no salário do indivíduo. Só que essa relação aqui, esquecendo esse termo, essa relação não é uma relação exata, certo? É uma relação estatística, ou seja, pode ter um indivíduo que tenha 10 anos de estudo e tenha um salário, sei lá, de R$1.000, e pode ter um indivíduo que tenha os mesmos 10 anos de estudo, mas receba, sei lá, R$5.000, tá? Ou seja, esse termo aqui, ele é adicionado porque ele controla para esses aspectos que a gente não consegue observar e que afetam o salário também. Tá claro isso aqui? Beleza? Ou seja, ele é um erro de aproximação. Muito bom. Bom, quem deu a primeira contribuição para a gente estimar um modelo como aquele ali foram os matemáticos Gauss e Legendre, certo? Eles foram os matemáticos, aí dá uma dúvida quem foi o pioneiro em fazer isso, tá? Eu aprendi na faculdade que tinha sido Gauss, mas depois parece que tem uma revisão da literatura a respeito disso. Mas aquele beta 1 aqui, esse cara aqui, ó, que é o impacto de um ano adicional de estudo no salário, ele pode ser estimado usando essa fórmula aqui, certo? Ou seja, é a covariância da renda com a educação dividido pela variância da educação, tá? Todo mundo está aí de boa nisso aí, né? Tranquilo, né? Então, com isso aí a gente obtém uma estimativa, certo, desse beta. E essa estimativa ela pode ser boa ou ruim, dependendo do critério que a gente adote. No caso, a gente sempre está preocupado, se a gente quer indicar causalidade entre as coisas, ou seja, relação de causa e efeito, a gente está sempre preocupado que isso aí seja uma estimativa que a gente diz não viesada. Ou seja, como isso aqui depende de elementos aleatórios, a própria estimativa ela é aleatória também, certo? Então a gente pode tirar a esperança dessa estimativa e verificar se essa esperança da estimativa foi igual ao valor populacional, aí a gente diz que essa estimativa é não viesada, tá? Basicamente a gente pode decompor isso aí dessa forma, tá? E veja, para que a esperança do beta 1 seja igual a esse beta 1 aqui, que é o beta 1 populacional, esse termo aqui, a esperança desse termo aqui tem que ser igual a zero. Vocês concordam? Ou seja, a esperança daquele termo lá, para ser igual a isso aqui, tem que fazer com que a esperança desse termo aqui seja igual a zero. Certo? E a esperança desse termo aqui, veja, aqui é a covariância entre o que a gente não observa, tá certo? Aquele resíduo lá, e a nossa educação. Ou seja, se houver alguma variável que a gente não incluiu no nosso modelo e que de alguma forma afete a educação, a gente não vai conseguir obter uma estimativa não viesada. Tá bom? Eu não sei quanto tempo tá. Que horas são? Aí, por favor, só para eu controlar, senão... 15 minutos. Acho que é isso. Pronto, tá. Eu vou avançar aqui um pouquinho. Existem muitas técnicas em econometria que a gente utiliza para garantir que isso aqui, que a esperança desse termo aqui seja igual a zero, tá certo? Uma dessas técnicas, por exemplo, é variáveis instrumentais, a gente pode utilizar experimentos randomizados, existem várias técnicas que permitem a gente controlar isso aqui, tá? Eu não vou falar delas porque senão a gente vai extrapolar muito o nosso tempo. Mas eu coloquei aqui esses slides, depois eu vou passar para o Jorge, aí o Jorge passa para vocês, tá bom? Quero avançar um pouquinho aqui para a gente ir logo na parte mais interessante. Passar aqui um pouquinho. Bom, e aí, para a gente finalizar, eu vou falar para vocês, a equipe do laboratório, ela foi a responsável o Jorge passou a responsabilidade para a gente avaliar se o programa de formação de professores de matemática ele vai ser realmente efetivo em termos de aumentar algumas variáveis chaves dos alunos que vão ser expostos a vocês, tá certo? Então eu queria mostrar aqui mais ou menos, que aí vai ser eu vou mostrar para vocês tanto de forma teórica quanto empírica, tá?
como que a gente pretende abordar esse problema, tá? E aí, é importante que vocês vão ver que, embora tenha um arcabouço econômico, certo? Tem uma teoria econômica por trás, muito do que a gente vai fazer aqui é simplesmente uma aplicação da matemática a um contexto específico, tá? Então, vamos lá, falar um pouquinho de teoria, tá? A gente, em economia, a gente pensa que o indivíduo ele adquire conhecimento, certo? Através de uma função de produção, tá? E uma função de produção é nada mais nada menos do que você, vamos pensar aqui num exemplo, vamos supor que eu queira produzir um carro, tá certo? Para produzir um carro, eu tenho que colocar alguma coisa que a gente chama de capital, alguma coisa que a gente chama de trabalho, juntar isso numa função, e essa função, que a gente chama de tecnologia, vai de alguma forma transformar isso num carro, certo? Esse mesmo princípio a gente aplica aqui para a produção de conhecimento. Então, se a gente quer saber qual é o conhecimento do indivíduo, por exemplo aqui, indivíduo I no tempo T, certo? Isso vai ser uma função do conhecimento desse indivíduo no período anterior, tá certo? Do contexto que esse indivíduo vive, que a gente chama de background familiar, tá certo? O elemento contextual, e da qualidade dos professores, tá certo? Isso aqui é uma abordagem simplificada, mas aqui estão os principais elementos que fazem com que seja possível produzir conhecimento nos alunos, ou seja, aumentar a habilidade cognitiva desses alunos, tá? São esses três elementos. E esse elemento aqui, qualidade do professor, é o que tem um impacto maior, pelo menos é o que a literatura tem mostrado. Ou seja, vocês são os responsáveis, tá certo, por aumentar em muito a qualidade, a proficiência e o conhecimento dos alunos, tá? É claro, a gente sabe que a bagagem da sua vida e também o contexto em que ele vive importa bastante, mas o que a gente tem encontrado na literatura é que quando um aluno ele é exposto a professores de alta qualidade, ele, além de aprender mais, isso tem um reflexo ao longo da vida do aluno todo, certo? Então, essa daqui é a parte teórica, ou seja, a gente pensa em modela, certo? O conhecimento, ou seja, o acúmulo de conhecimento do aluno, tá certo? Através dessa teoria aqui, tá? O que na verdade a gente quer mostrar, o que a gente espera mostrar, é isso aqui. Ou seja, que se por acaso a gente conseguir aumentar a qualidade do professor, isso vai gerar um impacto marginal, tá certo? Ou seja, controlando os demais fatores, mantendo todos os demais fatores constantes, isso vai gerar um impacto, tá certo? Sobre o conhecimento do aluno, sobre o que a gente chama de aspecto cognitivo do aluno, certo? Veja, para que isso ocorra, e aí é importante falar, a literatura de formação de professores, ela normalmente tem um resultado que não é muito satisfatório, ou seja, nem todo curso de formação ele acaba rebatendo nos alunos. E o motivo disso é porque, primeiro, é preciso que o curso de formação realmente aumente a qualidade dos professores, tá certo? E depois que ele aumentar realmente a qualidade dos professores, aí sim você pode ter um aumento disso na proficiência, no que a gente chama de aspecto cognitivo do aluno, tá certo? O problema é que nem sempre o curso de formação necessariamente ele aumenta a qualidade do professor, e mais ainda, nem sempre o professor com maior qualidade necessariamente, automaticamente ele vai transmitir isso para o aluno. Então a gente, quando revisa a literatura, a maioria dos artigos encontram que isso aqui não tem efeito nenhum, certo? E a gente espera que isso não vai acontecer aqui, até porque o curso que o professor Jorge elaborou, junto com os outros professores, é um curso muito mais estruturado, muito mais bem organizado, no sentido de aumentar a qualidade de vocês, e aumentar não só a qualidade de conhecimento em matemática, mas sim a qualidade do ensino, certo? Bom, então essa daqui é a parte teórica, tá? A gente vai modelar e vai tentar modelar de alguma forma isso aqui. Só que estimar essa função é um pouquinho complicado, porque esse f aqui, ele é altamente não linear, certo? Ele tem uma não linearidade muito grande, e você estimar esse tipo de função é muito complexo. Então a gente acaba recorrendo a uma simplificação, tá? E é aí onde entra a econometria, que é a nossa estratégia empírica, tá? E a nossa estratégia empírica vai ser mais ou menos essa daqui. Veja,
O que a gente chama de conhecimento, a gente tem que mensurar esse conhecimento. A gente não tem medidas adequadas de conhecimento, certo? Uma medida aproximada de conhecimento pode ser o desempenho do aluno I qualquer no SPAES no tempo T, certo? É a melhor medida de conhecimento? Talvez não, tá? Até porque o SPAES ele não é obrigatório, como ele por não ser obrigatório, pode ser que o aluno ele não tem interesse em realizar o SPAES, mesmo com os incentivos, tá? Mas é uma medida que a gente pode utilizar para poder aproximar o que a gente chama de conhecimento cognitivo, tá certo? Aproximar aquele Y ali do que a gente chama de conhecimento cognitivo, tá? Bom, a nossa variável de interesse é essa variável aqui, que é a ESP, tá? Essa ESP aqui é a exposição do professor, tá certo? É a exposição do aluno ao professor que foi, de alguma forma, formado nesse curso de formação, tá? Veja, o professor ele foi formado no curso anterior, no período anterior, sofreu essa formação, e aí ele passa a impactar aquela formação ou transmitir aquela qualidade, maior qualidade do aluno, tá? Então a gente espera que esse ESP aqui, ele tenha um valor positivo e significativo sobre o Y, tá? O nosso objetivo é encontrar esse beta aqui positivo na nossa estimativa, tá? Bom, aqui são outras variáveis de controle, que aí entram aquelas outras características lá, como background familiar, proficiência do aluno anteriormente, e assim sucessivamente, eles entram todos aqui. E aqui é aquele nosso erro de aproximação, que a gente espera que na média ele seja próximo de zero, tá? Bom, por simplicidade, vamos assumir que essa exposição do aluno ao que o professor aprendeu, a qualidade do professor, ela seja binária, tá certo? Seja do tipo 0 e 1, tá? Ou seja, um é o aluno que foi treinar, se o professor do aluno I participou do curso de formação, 0 o caso contrário. Esse seria o nosso grupo de controle. Tá bom? Tá todo mundo entendendo de boa? Certo? Muito bom. É claro, aqui, embora a gente vá fazer essa simplificação aqui só para a exposição, a gente vai poder, de alguma forma, controlar o tipo de aplicação que é realizado. Todos vocês são obrigados a reportar, né, como vocês estão aplicando os conhecimentos que vocês estão gerando na formação. Então a gente vai depois poder analisar se existe algum tipo de exposição, certo, que gera um impacto maior na proficiência do aluno, certo? Mas aqui a gente vai só simplificar. Muito bom. Então, o problema aqui nesse caso é que não necessariamente esse erro aqui ele tem média zero. Porque a gente pode estar comparando, veja, professores que não têm interesse em aumentar a sua qualidade com professores que têm interesse em aumentar a sua qualidade. Quando a gente faz isso, você vai ter um professor que não tem interesse em aumentar a sua qualidade, e aí com isso acaba rebatendo um aluno, e a nota desse aluno, por exemplo, pode diminuir. Você está comparando com professores que têm um interesse em aumentar a qualidade, e eles, como eles têm interesse, naturalmente a nota do aluno vai aumentar. E aí, se a gente comparar esses dois grupos, a gente vai encontrar que vai existir uma diferença, mas essa diferença não vai ser atribuída ao curso de formação, mas sim porque alguns professores são mais interessados do que outros. Beleza? Então, para minimizar esse efeito, o que a gente vai fazer? A gente vai avaliar, ou seja, o nosso grupo de controle, os grupos de tratamentos vão ser vocês que estão recebendo a formação, mas os grupos na qual a gente vai comparar serão os alunos dos professores que se inscreveram no curso, certo? Ou seja, eles tinham interesse em melhorar a qualidade da educação ou a sua formação, mas que não foram aceitos para participar, certo? Então, os grupos de alunos que a gente vai avaliar serão os alunos de vocês, que receberam o tratamento da formação, contra os professores que se inscreveram no curso, mas que não entraram, que não estão sendo tratados. Beleza? Tá? Então, o que a gente quer, mais ou menos graficamente, era isso aqui, tá? De alguma forma, os professores que receberam o tratamento e os professores que estão interessados em participarem da formação, mas não puderam participar, de alguma forma esses professores, a média dos alunos deles era relativamente parecida, certo? O que a gente espera é que quando os alunos forem expostos aos professores, no caso vocês já treinados, tá certo? A proficiência desses alunos aumente, enquanto a dos outros vai aumentar também, mas porque eles são interessados, mas não vai aumentar tanto assim, certo? Esse aqui
é que é o efeito que a gente vai indicar, se a gente encontrar ele, tá? Como efeito no curso de formação. Tá? Eu trouxe esse exemplo aqui para mostrar para vocês que, bom, embora a gente tenha um embasamento e um pensamento teórico de economia por trás, mas veja, tudo que foi exposto aqui, certo? Ele foi de alguma forma, precisou da matemática para a gente poder modelar e pensar de maneira mais adequada, certo? Realizar esse exercício aqui, tanto teoricamente quanto empiricamente, sem matemática ou sem estatística, seria praticamente impossível, tá? Bom, esses aqui são os meus contatos, pessoal, tá? Se vocês quiserem falar comigo de alguma forma, entrar em contato com o laboratório, poder participar do laboratório, apresentar suas experiências ao laboratório, a gente está lá de portas abertas lá para de alguma forma ajudar vocês, tá? E é isso. Obrigado.